e a vossa justiça ao Filho do Rei. Ele governará o vosso povo com justiça e os vossos pobres com equidade. Fiz de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins do Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, a Igreja celebra hoje o martírio de São João Batista. Como disse o próprio Senhor Jesus, não houve outro maior nascido de mulher. E por isso a Igreja recorda não só o nascimento de João Batista, como também o seu martírio, a sua entrega. Foi precursor de nosso Senhor Jesus Cristo, até mesmo nessa entrega da própria vida. Meus irmãos e minhas irmãs, passamos a intercessão de João Batista, e ele que batizava um batismo de conversão, passamos também pela conversão do nosso coração. Assim reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Senhor, que na vossa admirável providência quiseste que São João Batista fosse o precursor do nascimento e da morte do vosso Filho, concedei-nos que, assim como ele deu a sua vida pela justiça e pela verdade, também nós saibamos lutar corajosamente pela confissão da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Jeremias. Naqueles dias, o Senhor dirigiu uma palavra dizendo: cinge os teus rins e levanta-te, para ires dizer tudo o que eu te ordenar. Não temas diante deles, senão serei eu que te farei temer a sua presença. Hoje mesmo faço de ti uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e uma muralha de bronze, diante de todo este país, dos reis de Judá e dos seus chefes, diante dos sacerdotes e do povo da terra. Eles combaterão contra ti, mas não poderão vencer-te, porque eu estou contigo para te salvar. Palavra do Senhor.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, o rei Herodes mandara prender João e algemá-lo no cárcere, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, que ele tinha tomado por esposa. João dizia a Herodes: não podes ter contigo a mulher do teu irmão. Herodíades odiava João Batista e queria dar-lhe a morte, mas não podia, porque Herodes respeitava João, sabendo que era justo e santo, e por isso o protegia. Quando o ouvia, ficava perturbado, mas escutava-o com prazer. Entretanto, chegou um dia oportuno, quando Herodes, no seu aniversário natalício, ofereceu um banquete aos grandes da corte, aos oficiais e às principais personalidades da Galileia. Entrou então a filha de Herodíades, que dançou e agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: pede-me o que quiseres, eu te darei. E fez este juramento: dar-te-ei o que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que hei de eu pedir? A mãe respondeu-lhe: pede a cabeça de João Batista. Ela voltou apressadamente à presença do rei e fez-lhe este pedido: quero que me dês, sem demora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou consternado, não por causa do juramento e dos convidados. Não quis recusar o pedido. E mandou imediatamente um guarda com ordem de trazer a cabeça de João. O guarda foi à cadeia, cortou a cabeça de João e trouxe-a num prato. A jovem recebeu-a e entregou-a à mãe. Quando os discípulos de João souberam a notícia, foram buscar o seu cadáver e deram-lhe sepultura. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, encontramos em São João Batista uma figura que atraía a si não propriamente pela sobriedade com que ele se vestia, com peles de camelo, imitando mais ou menos aquilo
o modo de se vestir do profeta Elias, tanto que lhe perguntam se ele é Elias. São João Batista, inclusive na sua alimentação, era extremamente parco, diz-nos a Sagrada Escritura. Gafanhotos e mel silvestre. O mel silvestre para nós parece-nos muito saboroso e docinho, mas não nos esqueçamos que para obtê-lo precisamos enfrentar as abelhas. Mas, ademais, os gafanhotos para nós já causam alguma impressão. Não causa tanta impressão em alguns países do Oriente. E o próprio livro do Levítico já proibia comer qualquer animal que possuísse asas, a não ser os saltitantes. E colocava a lacosta, que era uma espécie de gafanhoto, que dizimava até, muitas das vezes, a agricultura, como uma das espécies comestíveis. Está no livro do Levítico. Bom, parece que eles utilizavam todo um processo de secar o bicho, tirar as partes que não interessavam, secar com sal ao sol, e que aquilo depois seria extremamente nutritivo. Não sei. Bom, há quem até coloque isso em dúvida e diga que esse gafanhoto era, na verdade, uma espécie de uma vagem, de uma planta comestível, adocicada, parecida com a nossa alfarroba. Mas uma coisa é certa. O livro do Levítico previa que se comesse gafanhotos e dizia até as espécies comestíveis, e talvez fosse os gafanhotos mesmo. A Organização Mundial até diz da alimentação, diz até que um dia no futuro se calhar temos que nos virar mais para esse tipo de alimentação. Bom, deixai-os comer, eu por mim continuo com a minha tradicional dieta mediterrânea, saudável e boa. Bom, mas adiante, não vamos ficar propriamente na discussão gastronómica, mas na pessoa de São João Batista, dentro da sua sobriedade, dentro da sua vida, uma vida coerente com aquilo que ele pregava, uma vida coerente com os atos que ele realizava. Um batismo de conversão. Não se encontra no Antigo Testamento muitas passagens que nos deem a entender que já era um costume dos judeus banharem-se assim para se purificarem. Sabemos que, por exemplo, quando tocavam nos mortos, precisavam fazer uma série de ablações na água, pois claro, para se purificarem. Nosso Senhor Jesus Cristo às vezes até condena certas formalidades, certos ritos externos que eles tinham a nível de lavar o copo e as mãos sempre antes da refeição, e às vezes lavavam-se externamente, mas no seu interior estavam muito sujinhos. E por isso, uma crítica. Então não consta que houvesse propriamente aquele batismo. Mas São João Batista chamava os homens à conversão dos seus pecados e a lavarem-se naquelas águas. Nosso Senhor Jesus Cristo haveria de levar esse gesto a um sacramento, ao sacramento do batismo. E esse homem então atraía a si pela sua pregação, pelo seu exemplo, pela sua modéstia, vários discípulos assim. Alguns deles depois, inclusive, seguiram Jesus. Outros ficaram sempre em torno de São João Batista. É interessante porque vai um pouquinho contra a própria lógica dos homens. Se eu quiser atrair a mim, vou ter que me vestir de uma determinada maneira, que eu vou atrair os olhares a mim, vou ter que ter um determinado comportamento. Às vezes preocupamos-nos demasiado com as exterioridades para ver que impressão vamos causar nos outros. São João Batista, não. São João Batista vivia o que ele era e era o que ele vivia. E dentro dessa autenticidade ele verdadeiramente atraía discípulos a si. Ora, para Herodes esse era um problema, porque aquilo parecia quase uma sublevação. Aquela gente que era atraída até João Batista formava uma multidão que podia revoltar-se e podia constituir uma ameaça. Nós conhecemos alguns regimes também de opressão onde é proibida a reunião dos homens, onde é proibido os ajuntamentos. Não tivemos um regime em Portugal assim há tanto tempo que sabíamos que era proibido propriamente
um grupo de homens se reunir na via pública. Logo aparecia a polícia para dispersar aquilo tudo. Pois, naqueles tempos de repressão, as coisas eram assim. E por isso, pela pessoa de João Batista, pelas verdades que ele pregava, pela multidão que o acompanhava, acabou por ser levado a uma prisão. Quem é este Herodes que leva João Batista à prisão? Nós todos ouvimos falar do Herodes da matança dos inocentes. Não é esse Herodes. Esse é Herodes o Grande, o pai, que teve 3 filhos, pelo menos entre outros, mas assim mais conhecidos por quem distribuiu a administração das suas terras. Herodes Filipe, este chamado Herodes Antipas, era antipático mesmo, mas o nome Antipas não vem daí, e um outro, se não me engano, era Clau. Ora, o problema foi que este Herodes Antipas juntou-se com a mulher do irmão, Herodes Filipe. Era uma mulher que não lhe pertencia. E Herodes, e não é por ele estar preso que vai deixar de dizer as verdades, dizia: não te é lícito teres a mulher do teu irmão. Não te é lícito. Para Herodes aquilo era uma voz na consciência dele. Mas, diante da verdade, nós só podemos ter 2 reações. Ou nós aderimos àquela verdade e nós seguimos a verdade, ou diante da verdade nós fechamos-nos a ela e a verdade vem com uma tal força que nós queremos destruí-la. Porque se aquilo é verdade, é melhor que seja mentira, é melhor destruirmos isto, porque senão eu vou ter que configurar a minha vida a essa verdade. Esse é um dos fenómenos que nós temos, inclusive, hoje, com muitos que se dizem ateus, descrentes ou criticam a religião. Está ali um fundinho de uma vida que eles querem levar, que se seguirem a religião, considerando-a verdadeira ou considerando que Deus existe, para serem credíveis têm que mudar de vida. Então, é uma espécie daquilo que se chama um ateísmo prático. É melhor que Deus não exista para eu poder levar a vida que eu quero. Porque se Deus existir, talvez eu tenha que me conformar às suas verdades. Então, esta Herodíades, furiosa com tudo aquilo, com essa verdade, de um homem que estava preso. A gente até podia perguntar, mas na prisão um homem assusta? Herodes São João Batista era de tal forma que ele assustava. Pela sua retidão, pela sua seriedade, pela profundidade das suas palavras, pelas verdades que proclamava, incomodava. E como eles se fecharam à verdade, porque ao Herodes despedia Herodíades, e Herodíades ficava então sem todos os benefícios e regalias da corte, ou adquiriam um ódio de morte. E foi o que aconteceu. Outra questão que entra aqui, e que é interessante salientar, o Evangelho de hoje é riquíssimo. Um homem que vive só para os prazeres acaba por ir de queda em queda a escarrapachar-se. Vê, Herodes, um homem que vivia em faustos banquetes, vivia quase para comer e banqueteava-se. E nisso vinham os vinhos, vinha a ebriedade, a comilança. Um homem que vivia para os prazeres da carne, não só com uma mulher que não lhe pertencia, mas diante daquela dança sensual, daquela de quem ele era padrasto. Dança sensualmente à frente dele e ele faz-lhe prometer tudo o que ela quisesse. Vê-te como uma pessoa imoral, que vive na luxúria, que vive para comilanças e para beber, é capaz às vezes de cometer os piores crimes.
É porque uma pessoa que vive segundo a carne, não vive segundo o Espírito, não podemos esperar às vezes grandes coisas dela. E Herodes, prometendo aquilo, a filha de Herodíades, que a tradição chama-lhe Salomé, vai ter com a mãe: o que é que queres que eu faça? Ele disse que me dava o reino todo. O que eu lhe pedisse, ele dava-me. O ódio da mãe era tal que disse: eu quero a cabeça de São João Batista num prato. Quero a morte desse homem. Herodes fica, porque aquela gente que vive assim, às vezes é supersticiosa também, incomodado. E agora? Mas tinha prometido, diante dos convidados, covarde, podia voltar atrás, mas vai ter que cumprir aquilo que aquela mulher lhe pediu. Vê da frieza dela. Qualquer um de nós, diante de uma cabeça acabada de cortar num prato, ficaria impressionado, ficaria horrorizado. Aquela filha recebe a cabeça na bandeja e vai levar à mãe. Está aqui. Vede, quando a pessoa odeia do fundo do seu coração as barbaridades que ela não é capaz, não se impressiona nada, recebe aquilo com uma frieza. Meus irmãos e minhas irmãs, as leituras de hoje trazem-nos então grandes lições. A lição de que nós, diante da verdade, ou nós aderimos a ela, ou nós vivemos conforme ela, ou se nós acabarmos por viver conforme a carne, vamos odiar a verdade, vamos querer destruir com ela. Por outro lado, nós temos São João Batista, um exemplo de sobriedade, um exemplo do homem que não vivia para as coisas da carne, vivia de modo desapegado. Desapegado no modo como se vestia, desapegado no modo como comia. E é um homem que vai viver conforme Deus. Um é levado à morte, mas nessa morte vem uma grande promessa. Os outros continuam vivos, mas com uma vida própria aos pecadores, de quem a história só vai recordar a covardia, o pecado. Temos por isso duas vias a seguir, meus irmãos e minhas irmãs. A via do bem e a via do mal. A vida de quem vive conforme a Deus e a vida de quem vive para si mesmo, a seu belo prazer. A via de um Batista e a via de um Herodes. Saibamos sempre escolher o melhor caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, e da mesma forma que nós escutamos a feiura do pecado, daquele que vive com quem não lhe pertence, da mesma forma nós exaltamos nesta celebração, no dia de hoje, aqueles que se uniram em matrimónio e são fiéis um ao outro, depois de 25 anos de matrimónio, 25. E assim nós queremos acolher o Sr. Floriano e a Dona Alzira, e também o Sr. Jorge e a Dona Glória. Muito bem-vindos. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina. Orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Rezam eles e rezamos nós por eles. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Trocam agora as alianças, fazem neste momento em silêncio, mas recordando as mesmas palavras de fidelidade mútua de há 25 anos atrás.
Que o Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Este santuário tem um pequeno presente para vos dar, o símbolo oficial do Imaculado Coração de Maria deste santuário. Seja ele sempre o vosso seguro, refúgio, o caminho que vos conduza até Deus. Bem-vindos, muito obrigado. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Pelo vosso eterno amor, bendito sejais, Senhor. Irmãs e irmãos, na memória do martírio de São João Batista, o primeiro a dar testemunho de Cristo Salvador, e levemos a nossa oração ao Pai das Misericórdias, dizendo com alegria: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja peregrina em toda a terra, para que Deus lhe mande profetas cheios do Espírito, que disponham os corações a acolher Cristo, oremos, irmãos. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os povos da terra e seus governantes, para que, rejeitando a violência e a mentira, se abram a Cristo, o Príncipe da Paz, oremos, irmãos. Pelos monges religiosos e todos que fazem apostolado, para que sejam fiéis à consagração batismal e à missão a que Deus os chamou, oremos, irmãos. Pelos perseguidos por causa da verdade, para que diante dos poderosos deste mundo tenham uma força que animou São João Batista, oremos, irmãos. Por nós e por todos os batizados, para que, amando a Cristo Jesus, sem o terem visto, consigamos a salvação das nossas almas. Oremos, irmãos. Acolhei, Pai Santo, as nossas súplicas e, por intercessão de São João Batista, concedei-nos a graça de sermos santificados pelo Cordeiro sem defeito e sem mancha que tira o pecado do mundo. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons que vos apresentamos e dai-nos a graça de andar sempre pelos caminhos da santidade, que São João Batista proclamou, clamando no deserto, e confirmou com o testemunho do seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Ao celebrarmos hoje a glória do precursor São João Batista, proclamado o maior entre os filhos dos homens, anunciamos as vossas maravilhas. Antes de nascer, ele exultou de alegria, sentindo a presença do Salvador. Quando veio ao mundo, muitos se alegraram pelo seu nascimento. Foi ele, entre todos os profetas, que mostrou o Cordeiro que tira o pecado do mundo nas águas do Jordão. Ele batizou o autor do batismo e, desde então, a água viva tem poder de santificar os crentes. Por fim, deu o mais belo testemunho de Cristo, derramando por ele o seu sangue. Por isso, com os anjos e os santos no céu, proclamamos na terra a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Cardeal António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tenha misericórdia a todos nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
todos convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. haverá em sua casa abundância e riqueza. A sua generosidade permanece para sempre. Brilha aos homens retos como luz nas trevas.
ordem das suas coisas com justiça. Este jamais será abalado. O justo deixará memória eterna. Venha vingar.
absolvido o pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós quem voltais na alegria Oremos. Fazei, Senhor, que ao celebrarmos o martírio de São João Batista, veneremos o mistério deste divino sacramento e recebamos com alegria os seus frutos de salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, o fundo e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos. E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Seja todos um dia muito abençoado, ide em paz e o Senhor vos acompanhe.